vai dar tudo certo. Provavelmente, você já ouviu essa frase algumas centenas de vezes, mas ao olhar para a sua realidade, talvez você não consiga visualizar como as coisas podem se encaixar de modo que seja possível que tudo dê certo. O primeiro passo para acreditar que tudo vai dar certo na sua vida é ter fé no invisível, porque é exatamente isso que é ter fé. Acreditar naquilo que os olhos não conseguem ver. Depois você precisa saber que não vai acontecer exatamente como você espera, imagina ou planeja. Durante a sua caminhada, pode ser que as coisas deem muito errado algumas vezes, mas no final, você vai entender que todo esse processo foi necessário e que existe um plano maior do que o seu. Dar tudo certo não é receber um sim para todas as vontades, mas receber o que é necessário para que no final você esteja bem e feliz. Olá, meus amores! Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao canal Tarô, Paz, Luz e Amor. Eu sou o Jorge Santos. Hoje, na energia de Mamãe Oxum e de Mestra Kuan-Yin, nós vamos ver qual o maior medo dele ou dela em relação a você. Qual o maior medo dele ou dela em relação a você? Primeira opção, leitura de número 1, Mamãe Oxum, gatinho da sorte rosa. Esse fofuchinho cor-de-rosa. E a opção de número 2, Mestra Kuan-Yin, gatinho da sorte azul, o fofuchinho azul. Você vai escolher pelo gatinho ou pela entidade da sua preferência. Se necessário, pause o vídeo e escolha com calma. Caso você queira assistir as duas leituras, também pode, fique à vontade. Leitura de número 1, Mamãe Oxum, gatinho da sorte rosa. Leitura de número 2, Mestra Kuan-Yin, gatinho da sorte azul. Cigana de mesa para a complementação e a orientação cigana e a cigana esmeralda. Vamos ver a energia do momento com os arcanos maiores do tarô dourado e no final uma mensagem da espiritualidade com o baú Seu Dia Melhor. Vamos fazer a nossa prece, a nossa oração. Primeiramente, eu agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso por mais este momento, por mais esta oportunidade. Agradeço o dom da mediunidade, os meus mentores, meus guias, meus orixás e meu anjo da guarda. Eu peço que neste momento eu seja apenas um instrumento, capaz de levar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Gratidão. Vamos fazer uma prece à Mamãe Oxum. Amada Mamãe Oxum, que rege e guarda o sagrado mistério do amor divino, envolva-nos neste momento em suas irradiações de amor e nos conduza ao interior do vosso mistério divino. Sagrada Mãe do Amor, livra-nos das aflições, da passividade, da angústia e de tudo que aflige as nossas almas. Desperte em nós o amor divino, para que sejamos prósperos, fraternos, amorosos e generosos, com tudo e com todos que nos cercam. Mamãe Oxum, cubra-nos com vossas bênçãos, hoje e sempre. Ora iê, Mamãe Oxum, ora iê. Gratidão. Opção 1. Você que escolheu Mamãe Oxum, gatinho da sorte rosa. Eu trouxe aqui Mestra Kuan-Yin na flor de lótus para enfeitar a nossa mesa. Deixa eu mostrar bem pertinho de vocês, ó. Mestra Kuan-Yin, a deusa da misericórdia e da compaixão.
Começando com Mamãe Oxum, gatinho da sorte rosa. Qual o maior medo dele ou dela em relação a você, consulente? Qual o maior medo dele ou dela em relação a você, consulente? Qual o maior medo dessa pessoa em relação a você, consulente? Qual o maior medo dessa pessoa que você mentaliza em relação a você, consulente? Será que essa pessoa tem algum medo em relação a você? Vamos descobrir. A estrela. Qual o maior medo dele ou dela em relação a você, consulente? Qual é o maior medo dessa pessoa em relação a você, consulente? Qual o maior medo desse ser de luz em relação a você, consulente? Qual o maior medo desse ser de luz em relação a você, consulente? Ora iê, mamãe Oxum, ora iê. Salve sua força, salve sua luz. Salve, mamãe Oxum, salve. Abrimos com a água doce, a fé, o maracujá, a espada e a maternidade. Meus amores, o maior medo dessa pessoa, na verdade, é que a história de vocês não prospere. Esse é o maior medo da pessoa. Então, assim, se você vive hoje uma situação um pouco difícil com essa pessoa, que traz limitações, né, barreiras, ela tem medo de que isso nunca seja superado. Mas é uma pessoa otimista, que tem fé, que tem esperança, tá? Mas quando as coisas demoram muito, trazem sim um pouquinho de insegurança. Então, para essa pessoa, o medo dela é não superar as dificuldades, tá? O sentimento que ela tem por você é um sentimento muito forte. É um sentimento que ela sente no coração, mas também sente na alma. Aqui a maternidade fala de amor incondicional, tá? Uma pessoa que tem fé e esperança, como eu falei, o maracujá ele significa manter a calma, sem perder a fé e a esperança, para superar as dificuldades. Essa pessoa ela é uma pessoa de fé, ela é uma pessoa otimista, ela acredita que haverá uma superação diante das dificuldades que vocês enfrentam, mas o medo dela, mesmo tendo fé, é não vencer essas barreiras, não vencer essas dificuldades. Mas é uma pessoa otimista, esperançosa, que traz fé e quer uma justiça ao seu lado. Uma pessoa que tem muito sentimento por você. Então, na verdade, é aquele medinho básico, tá? Não é aquele medo que atordoa a pessoa, que faz a pessoa perder o juízo. Não. Porque ela tem muito mais fé e esperança, mas tem o medinho de não superar as dificuldades, as barreiras que hoje existem entre vocês. Complementando com a nossa querida cigana Esmeralda. Esse deck, esse Lenormand da Esmeralda, é um Lenormand novo, adquirido agora há poucos dias. Eu usei ele uma vez só. E agora nós vamos usar aqui na complementação. Vamos ver aqui com o olhar da cigana Esmeralda o que ela acrescenta na sua leitura. Optchá, cigana Esmeralda, optchá. Vamos ver aí. Com o sentimento, a água doce, a árvore, sentimento enraizado, tá? A superação e a vitória é algo que ela traz no coração, com fé,
com esperança, com otimismo, tá? Esperar o momento da colheita, o momento da superação, por mais que ela tenha fé e esperança, traz sim um pouquinho de medo, tá? A raposa, uma pessoa que não quer perder você, uma pessoa que mesmo distante pode ter uma comunicação assídua com você, né? Quem vive relações à distância, mas vê muito o futuro, tá? Com o tempo, os caminhos. Realmente ela tem medo do que existe entre vocês, das dificuldades, tá? Não superar as dificuldades. Tem esperança, tem fé, acredita, mas bate sim o medinho de não superar as dificuldades. A espada que representa a justiça com os pássaros. Olha, sentimento essa pessoa tem bastante por você. Os pássaros falam de uma vida a dois, unidos pelo amor, pelo sentimento. Mas fala também, né, de querer libertar-se daquilo que é necessário, ou seja, superar as dificuldades. E o chicote. Olha, o medinho dela, como eu falei, é esse, de não superar as dificuldades e as barreiras que existem, mas é uma ligação forte que essa pessoa tem com você, é um sentimento forte que ela tem com você, e eu acredito que para muitos aí seja relações à distância, tá bom? Vamos ver a sua mensagem? Baú, seu dia melhor. Pelo mesmo motivo, algumas pessoas agradecem, outras reclamam. Olha só, pelo mesmo motivo, algumas pessoas agradecem e outras reclamam. O que você tem feito? Agradecido ou reclamado pelas dificuldades, pelo momento difícil que você enfrenta com seu ser de luz? Veja se você está agradecendo mais ou reclamando mais. E corrija se você estiver reclamando demais. Tá bom? Você que escolheu opção 1, Mamãe Oxum, Gatinho da Sorte Rosa. Essa foi a sua leitura com a complementação da Cigana Esmeralda. Optchá, Cigana Esmeralda, optchá. Ora iê, Mamãe Oxum, ora iê. Opção 2, Gatinho da Sorte Azul, para quem escolheu o oráculo de Mestra Kuan-Yin. Vamos lá. Qual o maior medo dessa pessoa em relação a você, consulente? Eu vou pôr para cá. Qual o maior medo dessa pessoa em relação a você, consulente? Será que essa pessoa tem algum medo em relação a você? Que medo é esse? Vamos ver se essa pessoa tem algum medo em relação a você, consulente. Ele ou ela tem algum medo em relação a você, consulente? A morte. Será que essa pessoa tem algum medo em relação a você? Esse ser de luz tem algum medo em relação a você, consulente? Esse ser de luz que você mentaliza nesse momento tem algum medo em relação a você, consulente? Será que essa pessoa tem algum medo em relação a você? A situação de vocês, né? A história de vocês. Vamos ver se existe algum medo aí para esse ser de luz. Vamos ver se existe algum medo para ele ou ela. O livro das mutações. Mutações. A princesa da colheita do outono.
Revele a beleza do pavão. As 10 irmãs de luz. Essas cartas são grandes, né? E as irmãs das flores estelares. Meus amores, essa pessoa aqui, ela tem medo de acabar o envolvimento, a relação, a situação de vocês, tá? Independente daquilo que você viva, se você tem uma relação com essa pessoa que você mentaliza, ela tem medo de perder você. Ela tem medo que a relação de vocês acabe. Porque assim, eu vejo que existem situações para você e para essa pessoa que podem mexer com você, podem te trazer insegurança, pode te trazer incerteza e medo, e é justamente por essas emoções que a pessoa tem medo de te perder. Então vamos dizer que você vive uma relação com essa pessoa, mas é aquela relação, né, difícil, que se estende, as coisas não melhoram, as coisas não prosperam, e fica sempre no amanhã, e esse amanhã nunca chega. A pessoa tem medo que você se canse disso, tá? Que você perca o encanto pela relação, pela pessoa, pelos planos que vocês fazem, né? Porque tudo tem um momento certo. O momento aqui é da colheita. Então, quando passa demais, a gente vai perdendo a esperança, vai desacreditando daquela situação. Então a pessoa tem medo que você desista, tá? Que você acabe percebendo, né? Que não vale mais a pena esperar, que não vale mais a pena insistir, e ver você também se libertando de uma certa forma para ser feliz, caso realmente a história de vocês seja muito complicada e a pessoa nesse momento não consiga trazer para você a felicidade necessária. Então ela tem medo que você desista, tá? Termine a relação, que você siga em frente a sua jornada, que você se encante aí por outras pessoas, tá? Então ela tem medo disso. Talvez pelo desgaste, pelas dificuldades, isso vai fazendo com que você vá se dispersando da pessoa, da relação e caia fora. Então ela tem esse medo em relação a você. Complementando com a cigana esmeralda. Optcha, cigana esmeralda, optcha. Vamos ver aqui a complementação cigana com o olhar da cigana esmeralda. Deck novo da cigana esmeralda. Vamos ver o que ela complementa aqui para você, tá bom? Olha, a foice, mutação. Mutação significa você se modificar, se adaptar, né, diante de uma situação. Então ela tem medo que as dificuldades cansem você e que você realmente desista, que você se afaste, que você rompa com a pessoa, tá? Ela tem medo realmente de que você desista desse sonho pelas dificuldades que vocês enfrentam, pelas limitações que vocês enfrentam. Olha aqui, ó, a torre e a beleza do pavão fala muito, né, de um universo, na verdade, que você sonha, mas que não prospera. Então a torre também significa que muitas vezes nós precisamos deixar a torre desabar e construir uma torre de verdade, né, com alicerces mais firmes. Então ela acredita que você possa realmente desistir, querer sair da situação, renovar a sua vida, conhecer outras pessoas. As dificuldades que vocês enfrentam pode ser muito cansativa para você e você seja radical a ponto de terminar com o compromisso, com a relação que existe entre vocês. Mensagem do baú, seu dia melhor. Recado da espiritualidade. Jamais deixe alguém dizer
que algo não é para você. Você pode tudo. Basta você confiar e acreditar em si mesmo, que as coisas irão acontecer. Bonita mensagem, né? Jamais deixe alguém dizer que algo não é para você. Quantas e quantas vezes as pessoas à nossa volta, ao invés de nos apoiarem, vão pelo lado contrário, né? Mostrando que a gente deve desistir. Mas saiba que você pode tudo. Basta confiar e acreditar em si mesmo, que as coisas irão acontecer. Reflita na mensagem, porque às vezes você realmente já está numa situação muito cansativa, desgastante, percebendo que o tempo está passando e esse tempo está sendo perdido demais para você, você não chega a obter realmente, né, um resultado feliz com a pessoa amada. Então, para você meditar, se caso você esteja já nessa situação que mostrou aqui na leitura, que é o que a pessoa pensa. Então, às vezes, pelo desgaste, pelo momento difícil, ou por ser uma situação difícil de se levar adiante, você possa querer mudar. Então, você tem que acreditar em você e fazer as mudanças. Porque se a situação não está boa, tem que trabalhar aí o sentimento, passar por cima do sentimento, mas seguir adiante. Porque existem pessoas e pessoas, né? Que vivem relações e relações. Então, às vezes, você está aí há pouco tempo na vida da pessoa, né? E com o passar do tempo, com o desenrolar da situação, você vai perceber se vai valer a pena ou não insistir. Mas tem gente que já vem arrastando uma situação há anos a fio e nada mudou até hoje. Então a mensagem ela fala: não deixe ninguém dizer que algo não é para você. Só você sabe o que é melhor para você. Só você. E você tem que confiar e acreditar em si, para que essas coisas venham, aconteçam na sua vida. Gostei muito da leitura e da mensagem também. Receba, mereça e agradeça. Para você, então, que escolheu Mestra Kuan-Yin, essa foi a sua leitura com a complementação da Cigana Esmeralda e essa bonita mensagem da espiritualidade. Eu quero agradecer imensamente o seu carinho, o seu apoio, a confiança que você tem no meu trabalho, no nosso canal, por todos vocês existirem na minha vida e fazerem parte da minha história. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto com um novo vídeo inédito, rapidinho, rapidinho, vapt, vupt. Não me abandone, deixa aí o seu joinha, o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, familiares em redes sociais e também hype o vídeo. Dê aquele incentivo, aquele empurrãozinho para que esse vídeo possa chegar até mais corações. Que Deus te abençoe, que Mestra Kuan-Yin e Mamãe Oxum possam cuidar da sua vida, do seu coração e dos seus relacionamentos. Que você tenha prosperidade e felicidade em abundância. Você mora aqui, no meu coração. Não se esqueça disso. Beijo de luz no seu coração. Eu amo você. Até logo mais. Tchau, tchau. Vai dar tudo certo. Provavelmente, você já ouviu essa frase algumas centenas de vezes. Mas ao olhar para a sua realidade, talvez você não consiga visualizar como as coisas podem se encaixar de modo que seja possível que tudo dê certo. O primeiro passo para acreditar que tudo vai dar certo na sua vida é ter fé no invisível, porque é exatamente isso que é ter fé. Acreditar naquilo que os olhos não conseguem ver. Depois você precisa saber que não vai acontecer exatamente como você espera, imagina ou planeja. Durante a sua caminhada, pode ser que as coisas deem muito errado algumas vezes, mas no final,
você vai entender que todo esse processo foi necessário e que existe um plano maior do que o seu. Dar tudo certo não é receber um sim para todas as vontades, mas receber o que é necessário para que no final você esteja bem e feliz.